1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Isto é Davi, e diz assim: e lhes disse, ele está a falar com o povo, ele está a dirigir-se ao povo, e depois nós vamos perceber melhor o contexto. E lhes disse: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, santificai-vos. Ou seja, quando Davi fala ao povo, quando ele diz esta ideia de santificai-vos, é a ideia de preparação. Então, quando nós entendemos no Antigo Testamento que vai acontecer alguma coisa que tem a ver com Deus, a ideia de santificação é uma ideia de preparação. Vou dar um exemplo prático daquilo que seria considerado um processo de santificação entre nós. Há pessoas que chegam sempre mais cedo e nós tomamos um café lá em baixo, e há algumas pessoas que um pouco mais cedo, antes de começar a celebração, sobem. E estão aqui e ficam espalhadas, algumas pessoas ficam espalhadas. Mas eu notei hoje, e vou utilizar o exemplo porque eu notei hoje, houve um irmão que chegou um pouco mais cedo e ficou ali no... Eu não vou dizer o nome do irmão para o irmão não ficar com vergonha, mas o irmão chegou, sentou-se no seu lugar e, creio eu, entrou num espírito de oração. Ou seja, a pessoa está a preparar-se, a preparar o seu espírito para aquilo que vai acontecer. Então, esta ideia de santificação neste contexto é a ideia de preparação para algo que vai acontecer e que é de veras importante. Então, quando nós chegamos à casa do Senhor, que é este lugar que nós chamamos a casa do Senhor, ainda que nós sejamos a casa do Senhor, esta também é considerada a casa do Senhor, porque é a Bíblia que diz que é assim que deve ser tratada também. Nós devemos estar preparados. Nós temos que estar com o nosso espírito aguçado, atento ao que Deus vai falar connosco. E eu acredito que Deus já começou a falar connosco. Durante o louvor, enquanto nós cantamos, Ele sempre fala connosco. Como nós somos uma igreja incrível, cheia de pessoas em forma, fitness, gente que gosta de fazer exercício, eu sei que nós já estávamos a ficar bem acomodados e confortáveis. Viram como eu falo muito rápido para toda a gente entender rapidamente o que eu estou a dizer? Então eu gostava de vos convidar muito rapidamente a ficarmos de pé, todos juntos. Há aqueles que pensarão, agora, pronto, posso descansar. Não. Esta é a igreja do jubileu. Então nós vamos descansar o suficiente. Quando estivermos com o Senhor vai ser um descanso eterno. Mas enquanto nós estivermos na igreja há sempre um exercício físico que nós fazemos. Então aqueles que podem ficar em pé, ficam em pé. Aqueles que não podem por algum motivo, manter-se-ão sentados. E agora, este é o momento. Nós hoje vamos falar sobre alguma coisa que é muito importante para nós como igreja, que é a adoração. A adoração não é apenas nós cantarmos para Deus. A adoração é um estilo de vida. O crente é um adorador. Como a nossa Filipa disse, nós estamos constantemente num espírito de adoração. Então a maneira como nós acolhemos uns aos outros na nossa vida, no nosso coração, com os nossos gestos e o nosso carinho, é uma forma de quê? De adoração. Então quando eu dou... Vamos imaginar que esta era uma igreja que gostava de dar abraços. Não estou a dizer que é. Vamos só imaginar. Se nós fôssemos uma igreja que gosta de dar abraços. O abraço, ainda que para alguns, como eu, que sou mais introvertido, para alguns isso é um sacrifício. Porque nós não gostamos muito do toque, nós não gostamos de nos expor. Mas é um género de adoração. Ouçam isto, eu estou a sair da minha zona de conforto e eu estou a ir dar um abraço a alguém em forma de adoração. Eu estou a dizer, olha, o meu conforto neste momento não é mais importante do que eu fazer-te sentir que tu és bem-vindo aqui na casa de Deus. Então é isso que nós vamos aprender, adoração. Ok? É verdade. Então, só aqueles que estão muito gratos a Deus, pelas pessoas que vieram à igreja hoje,
Eu gostava que tu pudesses sair do teu lugar e dar um abraço a 3 pessoas e dizer bem-vindo a casa. Mas um abraço como deve ser, em género de adoração. Muito obrigado. Prazer ver-te. Graças a Deus. Bem-vindos à casa do Senhor. A nossa irmã que viajou, bem-vinda de volta também. Prazer tê-la aqui de novo. Enquanto vamos voltando aos nossos lugares, vamos nos sentar e vamos meditar sobre a palavra de Deus. Amém. Vamos ler de novo este versículo, já sentados. E então, Davi lhes disse: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos. Aqui está o motivo do que é que ia acontecer, por isso havia esta preparação, para que possais trazer a arca de Yahweh, a arca da aliança. Era a arca que representava a presença de Deus. Então, eles iam trazer a arca, então tinha que haver uma preparação para trazer a arca de Yahweh, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Então, esta arca, a arca da aliança, era uma arca que Deus mandou construir e que representava a presença do próprio Deus. Era símbolo da presença de Deus. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Mas não era a presença de Deus. Era um símbolo da presença, mas não era a presença de Deus. Por exemplo, nós, como protestantes que somos, quando nós tomamos o pão e o vinho, são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Nós não acreditamos, ao contrário dos nossos irmãos católicos, vou dizer desta forma, nós não acreditamos que o pão é verdadeiramente o corpo. É um símbolo. Nós não acreditamos que o cálice se transforma no sangue de Cristo. É um símbolo. Ali não está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Esta é a nossa convicção. Então a arca simboliza, e isto é muito importante os irmãos entenderem o resto do nosso pensamento, é isto. A arca simboliza a presença de Deus, mas não é a presença de Deus. A presença de Deus é manifesta de outra maneira, não está confinada. Vou dar um exemplo. Esta igreja pode ser um símbolo da presença de Deus, mas esta igreja, esta casa, não engloba, não limita a presença de Deus. Isto pode significar simbolicamente a presença, mas não é a presença. Os irmãos compreendem o que eu estou a dizer? É um símbolo. E a arca era um símbolo da presença de Deus. E ouçam o que eu vou dizer. Eu posso amar os símbolos da presença de Deus e ainda assim não aprender a amar a presença de Deus. Eu posso amar tudo o que é simbólico da presença de Deus e ainda assim não ter aprendido a amar a presença de Deus. Então, o cristão deve ser alguém que aprende, mais do que gostar dos símbolos, ele aprende a amar a presença de Deus. E eu vou dar um exemplo ainda mais prático do que aconteceu aqui hoje. Se eu for uma pessoa mais infantil na minha fé, eu amo o simbolismo do grupo de louvor, mas escapa-me a ideia da presença de Deus no louvor. Ou seja, eu chego aqui e digo assim, este domingo só tem uma viola e um carrom, não tem a bateria, não tem nem o Toninho nas congas, isto não é a mesma coisa, assim, o nosso Toninho. Então eu
amo a simbologia do grupo de louvor, mas eu esqueço-me do que realmente é o grupo de louvor. Então a presença de Deus não está reduzida ao número de pessoas que nós temos aqui. Sim ou não? Claro. Então o que é que interessa se temos uma viola, se não temos viola nenhuma, se temos o grupo de louvor composto? O que é que isso interessa? Interessa em termos estéticos, interessa em termos sonoros, mas a presença de Deus, será que é menor quando nós temos menos instrumentos? Mas há alguns, o que é que acontece? Porque amam mais o simbólico da presença de Deus, sentem-se incomodados quando alguma coisa não corre tão bem. E o desafio é nós entendermos e irmos além do simbólico, além do abstrato, mas irmos ao concreto. A presença de Deus é aquilo que nós devemos amar como cristãos. E o meu primeiro ponto é este. Quando a arca era trazida, por exemplo, para o campo de batalha, havia um efeito que era contrário àquilo que era suposto, e eu vou ler para vós. O meu primeiro ponto é este. Nós adoramos amuletos. Se eu sou um adorador, eu tenho que entender que nós adoramos amuletos, talismãs. Porque a certa altura o povo de Deus foi combater contra os filisteus e eles estavam a perder. Estavam a perder a batalha e morreram muitos israelitas e eles estavam a perder a batalha contra os filisteus. E eles começaram a perguntar, porquê é que nós estamos a perder esta batalha? Nós que somos o povo de Deus. Nós que somos os escolhidos, porquê é que nós estamos a perder esta batalha? E alguém lembra-se, talvez seja porque nós não temos connosco na batalha a arca da aliança. Nós não temos connosco a arca. Eles não estavam interessados em ter, ouçam, a presença de Deus. Eles estavam preocupados em ter o quê? O símbolo da presença. Então aquilo estava a agir como um amuleto. Eles quiseram trazer a Arca da Aliança não porque Deus estaria presente com eles, mas porque era simbólico. E eles habituaram-se a olhar para a Arca como um amuleto. E diz assim 1 Samuel 4:5. E sucedeu que, vindo a Arca do concerto do Senhor ao arraial, no sítio onde eles iriam combater e onde eles estavam preparados, o quartel-general, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Eles fizeram uma festa tão grande, não pela presença de Deus, mas pelo símbolo da presença de Deus. E deixa-me desafiar o irmão ou a irmã a pensar desta forma. Se nós entrássemos por aquela porta e esta igreja estivesse cheia, a abarrotar, não houvesse mais lugares aqui em baixo, estivessem pessoas aqui em pé, estivessem pessoas lá em cima, estivesse a abarrotar, nós tivéssemos o grupo de louvor todo composto, incrível, nós tínhamos um coral de 20 vozes aqui e os instrumentos todos, todos a abarrotar, eu imagino que nós, ao entrarmos, nós íamos ficar todos jubilosos, íamos ficar felizes, e não tem mal isso, porque é bom. Ter a igreja cheia quer dizer que há mais pessoas que vão ouvir a palavra, mais pessoas que vão adorar a Deus, mais hipóteses de pessoas a serem transformadas, mas nós podemos incorrer no risco de confundir igreja cheia com pessoas cheias de Deus. E nós podemos confundir o símbolo que representa uma igreja cheia com a ideia de que, se a igreja está cheia, então a presença de Deus está naquele lugar. E isso não é verdade. Então aquilo que aconteceu aqui foi isso. É a ideia de que a arca estando com eles, eles iam vencer. Sabem o que aconteceu? Eles perderam de novo. Eles perderam e 30 mil israelitas morreram. A arca foi capturada pelo inimigo e foi esquecida nos lugares dos filisteus. Resumindo a história, a arca, por estar num lugar dos inimigos, Deus como que amaldiçoou aquele povo. Eles começaram a perceber, nós termos a arca não é uma coisa boa, vamos devolver a arca lá para os israelitas, que está a correr mal. Eles devolvem a arca para os israelitas e a arca fica durante 20 anos na casa de uma família. Então, este amuleto, o povo via a arca como um amuleto. Deixem-me trazer isso para nós. Nós, às vezes, usamos a igreja como um amuleto. Existem pessoas que chegam à igreja e a igreja é apenas um outro amuleto.
é um outro talismã. A pessoa pode não usar uma peça, um fio com um santo padroeiro de, sei lá. A pessoa pode não fazer rezas a um qualquer santo que morreu, mas a pessoa substitui aquele amuleto pela igreja. Existem pessoas que vêm até à igreja apenas quando as coisas não estão bem. Ou seja, as pessoas usam a igreja como um amuleto. As coisas não estão bem, eu vou à igreja ver se isto muda, se isto melhora. Então, a ideia da igreja torna-se um amuleto. Tu usas a ideia de estares na igreja como um amuleto. Mas se há pessoas que só vão à igreja quando as coisas não estão bem, existem outras que vão apenas para manter as coisas bem. Que é, eu vou para manter o meu estado financeiro bem. Eu vou para garantir que o meu negócio vai bem. Eu vou para garantir que a minha cura permanece porque eu fui curado. Ou seja, estas duas posturas, as pessoas vêm à igreja, mas usam a vinda à igreja, a fidelidade à casa de Deus, como um amuleto. E não pela presença de Deus. As pessoas não vêm com prazer, com amor, com expectativa do que Deus vai falar. As pessoas vêm picar o ponto para ter a certeza que têm uma proteção sobrenatural na sua vida ou que Deus as vai livrar de um qualquer mal que chegou à sua casa, à sua família, à sua saúde, na sua condição profissional. Por isso é que a nossa igreja não é exceção. Existem pessoas que são fiéis à igreja, por exemplo, quando estão desempregadas, estão aflitas. Quando arranjam um emprego, nós nunca mais as vemos. Pessoas que estão aflitas em termos relacionais, começam a namorar, encontram alguém, nunca mais põem os pés na igreja. Ou seja, o assunto foi resolvido, eu já não preciso de ir à igreja. E isso é uma tragédia. A ideia de nós usarmos a igreja como um talismã, como um amuleto. Mas mais, nós usamos a Bíblia, por vezes, como um amuleto. E isto aqui, então, eu acho que eu devo ter ido à casa de duas pessoas aqui da nossa amada igreja. E graças a Deus que eu não vi isto, porque senão as pessoas iam pensar que eu estava a mandar uma boca a ter ido à casa de alguém. Mas existem pessoas, claro que aqui na nossa igreja amada isto não acontece, mas que usam a Bíblia como um amuleto também. E usam desta forma, que eu acho muito engraçada. Tem uma Bíblia em casa, aberta, no Salmo quê? 91. Agora, os irmãos que têm a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, quando as pessoas foram visitar, fecham ou põem no Salmo 92 só para contrariar. Eu não sou desses. Que eu nunca percebi porque é que faz isso. Eu lembro uma vez que visitei a casa de uma família e eles tinham... eles tinham a Bíblia aberta no Salmo 91, claramente. E então o filho estava-me a contar que uma vez ele fechou a Bíblia e acho que pôs qualquer coisa por cima da Bíblia. E que os pais ficaram muito ofendidos. E que disseram assim, tu dizes, nunca se põe coisas em cima da Bíblia. Porque isto é um livro sagrado. E eu ficava a pensar, mas se aquela Bíblia está naquele lugar, sempre no Salmo 91, quer dizer que eles não leem a Bíblia. Então do que é que vale este cuidado todo para não colocar uma coisa em cima da Bíblia quando tu nem lhe colocas a vista em cima? Então essa ideia é a ideia de pessoas que têm a Bíblia e olham para a Bíblia como um amuleto. As pessoas não leem, então se não leem, não praticam, porque não sabem o que está lá escrito. E a única vez que leem a Bíblia é quando vêm à igreja. E muitos já nem leem, já nem abrem, porque nós projetamos aqui. Então a ideia da Bíblia ser usada como um amuleto é mais constante, mais normal do que eu gostava de constatar. Mas sabe o que é que a própria palavra diz? Ela diz assim no Salmo 119, 105. Vejam porque é que é útil nós olharmos para a Bíblia com a noção de que ela é vida para nós. Porque diz que a tua palavra é o quê? Lâmpada. Se eu não leio, eu ando o quê? Nas trevas, eu ando perdido, eu ando às escuras. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não é um talismã. Não é um amuleto que nós andamos com a Bíblia para sermos protegidos pela Bíblia, como se fosse um amuleto. É a palavra de Deus, é vida para nós.
E não interessa se é o aspecto físico, se tu tens no telemóvel, isso é irrelevante. Desde que tu leias a palavra e a cumpras. Então, alguns de nós olhamos a vida espiritual, a nossa vida, como amuletos. Nós só oramos como uma forma de prevenir o mal. Nós só oramos quando o mal chega até nós. E o desafio que eu gostava de deixar com os irmãos é: não façamos isso. Não vivamos a nossa vida como amuletos. Vir à igreja é um prazer pela presença de Deus. Independentemente de quem estiver a pregar, independentemente de quem estiver no grupo de louvor, independentemente das condições que nós tenhamos, é pela presença de Deus. Não é para sacar alguma coisa de Deus. Não é para receber algo de Deus, é para dar a Deus. E no processo de dar, Deus, que é gracioso, o que é que Ele faz? Ele dá-nos. Mas é mais abençoado o quê? Dar do que? Sabendo que nós, quando começamos a dar a Deus, iniciamos o processo de receber. Mas nós damos primeiro. Ponto número 2. Tu és um adorador. Por isso é que nós adoramos amuletos, porque a nossa natureza é de adoradores. Nós precisamos de adorar alguma coisa. E eu escrevi: se tu não adoras a Deus com fervor, é porque estás a adorar outra coisa qualquer. Se tu não adoras a Deus no âmago da tua alma, com fervor, é porque há alguma coisa que tu estás a adorar. Tu adoras o teu conforto, tu adoras a tua maneira de fazer as coisas, tu adoras mais a tua personalidade, seja o que for. Então, a adoração é alguma coisa que está dentro de todos nós. Eu escrevi assim: quando tu não estás na igreja, tu és um adorador do quê? O que é que mexe contigo? Já que na igreja nada mexe contigo. Quando tu estás fora da igreja, o que é que mexe contigo? Então é isso que tu adoras. Número 3. Tu acostumas-te com facilidade. Eu, quando estava a desenvolver este ponto, eu pensei: que engraçado que hoje não, que nós no domingo vamos ter o grupo de louvor reduzido. Porque este ponto é perfeito para a nossa aprendizagem. Quando a arca é trazida para Jerusalém, a primeira vez que a arca é trazida, a arca estava na casa de um indivíduo chamado Abinadab e ficou lá durante 20 anos. A arca, que é o símbolo da presença de Deus, ficou na casa de uma família durante 20 anos. Então aquela família, pensem comigo, aquela família habituou-se a ter a arca da aliança em sua casa. Eles, os miúdos, os filhos deste homem, cresceram vendo o quê? A arca. Todos os dias eles acordavam, lá estava a arca. Eles iam dormir, se calhar, eles iam ver a arca, porque aquilo era bonito. Era uma arca muito bonita. Era assim como está aqui, muito ornamentada, muito bonita. Então eles, todos os dias, viram aquela arca durante 20 anos. E, de alguma forma, eles acostumaram-se com a arca. Quando Davi quer trazer a arca dessa casa da família para Jerusalém, o que é que ele faz? Ele comunica e diz: vamos trazer a arca. No versículo 3 do capítulo 6 de 2 Samuel diz assim: colocaram a arca de Deus em um carro de bois, uma carroça. E os bois é que estavam a carregar a arca, construídos especialmente para aquela missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que era a casa da família, que ficava sobre a colina. Uzá, diga lá assim comigo, Uzá, este é um filho de Abinadab, que cresceu com a arca em casa. Uzá. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Qual é o problema aqui? A arca estava a ser levada por quem? Pelos filhos, mas como? Fisicamente, por bois, numa carroça. Mas Deus tinha dado instrução específica como é que eles deviam mover a arca. Veja o que é que dizem em Números. Podem pôr. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados, no qual se inclui o quê? A arca,
de que eles cuidavam tinham de ser carregadas nos ombros. Só que Davi deve ter pensado assim, isto nos ombros, eu acho que isto não dá muito jeito, porque a arca é pesada. Vamos construir uma coisa bonita. Vamos construir um carro bonito para carregar a presença de Deus. Vamos construir, vão ser uns bois, vai ser uma coisa forte. E sabe o que é que isto me faz lembrar? Eu amo grupos de louvor fortes, bem ensaiados, que as pessoas sabem cantar. Qualquer pessoa gosta de coisas muito bem feitas. Só que do que é que vale nós termos uma igreja com instalações incríveis, com um grupo de louvor incrível, com uma palavra incrível, mas se nós estivermos vazios daquilo que Deus nos disse para fazer? Do que é que vale isso? Do que é que vale uma grande estética se nós não estamos, ouçam, se nós não estamos a fazer o que Deus nos disse para dizer? Do que é que vale nós imitarmos outros quando Deus não nos disse para nós fazermos dessa forma? Então eu prefiro o esforço de carregar nos ombros, o esforço anti-estético de fazer o que Deus diz, do que estar a cumprir coisas para impressionar pessoas que entram por estas portas e que nós queremos muito impressionar e que as pessoas fiquem aqui connosco na nossa casa, mas não é o que Deus nos disse para fazermos. Então a vontade de Deus é explícita e nós devemos cumpri-la. Davi não fez isso. Ele pegou os carros e fez uma coisa toda bonita, mas ele desobedeceu a Deus. Versículo 6, 2 Samuel. Bora, David. Agora, eles estão com aquele carro a carregar a arca. Quando chegaram à eira do campo para descascar cereais, que pertenciam a Barana, os bois tropeçaram. Toda aquela logística bonita, não resultou. Os bois tropeçaram. E o que é que acontece? A arca vai cair. Então Uzá, que era aquele rapazinho que cresceu a ver a arca, ouçam com atenção, o rapaz que se acostumou à presença de Deus, o rapaz que se acostumou à arca na sua casa, e eu vou dizer de novo, o rapaz que se acostumou à presença de Deus, o rapaz, trazendo para nós, o rapaz que se acostumou ao grupo de louvor da Igreja do Jubileu, um dia chegou e disse, isto não é o grupo de louvor da Jubileu, porque só está aqui uma viola, eu estou acostumado ao grupo todo. A pessoa que se acostumou à igreja a vir todos os domingos, já não era surpreendido por nada. Ele acostumou-se. Ele há 20 anos que vem à igreja, todos os domingos. E então o que acontece? Acostumou-se. Já nada o surpreende. Ele já entra na igreja com um espírito crítico, em vez de um espírito de generosidade. Ele entra na igreja acostumado. Eu já sei tudo. Qual é a música? Conheço essa música. O pastor vai pregar sobre o quê? Sobre aquele episódio que conheço bem. Nem preciso prestar atenção, já sei o que é que ele vai dizer. Eu já sei quem são as pessoas que vão estar lá. Este é o perigo de nós nos acostumarmos. Quero um exemplo ainda mais prático. Por que será que os filhos ouvem mais os pais dos outros, ouvem mais os amigos, do que ouvem os pais? Porque eles estão o quê? Acostumados. Então é muito mais espetacular o conselho que o amigo ou que o pai do amigo deu. Porquê que as pessoas ouvem mais pregadores convidados do que os pastores da própria igreja? Porque estão o quê? Acostumados. Quantas vezes eu já não ouvi pregações de pastores convidados em vários sítios em que eles diziam exatamente a mesma coisa que o pastor daquela igreja está a dizer há anos. Todos os domingos, imaginem, para nós. Chega aqui um pastor convidado e chega e diz, ouçam esta revelação que isto aqui, eu não sei se os irmãos estão preparados. Luís, eu não sei se a igreja está preparada para esta revelação e eu não sei se o nosso pastor Brice vai ficar triste comigo. Mas eles chegam aqui, pastor Brice, um pastor convidado. E ele chega aqui e diz, ouçam esta revelação poderosa de Deus. Ele chega e diz assim, irmãos, mas ele diz, eu até vou alterar a voz para parecer mais convidado, não é? Igreja. E ele diz assim, quando entrarem por aquela porta,
coloquem os vossos telemóveis no silêncio. E toda a gente na igreja, ai que revelação, essa eu nunca tinha ouvido, realmente eu tenho que pôr no silêncio. E nesta igreja nunca mais um telemóvel toca durante a pregação ou durante o louvor. E porquê? Porque chegou um pastor convidado e falou a mesma coisa que nós estamos a falar há anos. Bimba, bimba, bimba. Porquê? Porque nós, quem nós estamos acostumados, nós já não ouvimos da mesma maneira. Então esse é o problema que aconteceu. O Uzá habituou-se à arca, e quando a arca tombou, ele que estava habituado, disse, eu conheço a arca, eu cresci com a arca, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajudinha à arca. E veja o que é que acontece. Podes passar para o versículo... Pode ser sim, 6, 7. Bora, David, que tu consegues. O David é uma máquina. Isso. Ele tocou na arca, porque ele estava acostumado, e imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Existe um perigo de morte espiritual para quem se acostuma demais às coisas de Deus. Nós acostumamos e já não damos valor, porque nós já crescemos naquele ambiente. Então nada nos surpreende, nada toca o nosso coração. Nós sabemos até mais do que os pastores, nós sabemos mais que o grupo de louvor, nós sabemos mais que toda a gente. Nada nos impressiona. Mas o espírito cristão é um espírito de fascínio. É um espírito, ouça por favor, é um espírito de espanto. É um espírito de reverência. É um espírito de criança. Já viu como é que a criança se fascina por tudo e por nada? Uma criança vê uma borboleta e para a criança aquilo é uma criação incrível. Nós temos uma surpresa. Tenho uma surpresa para ti. E damos-lhe uma coisa qualquer. Uma flor que apanhamos na rua. Tenho um presente para ti. E damos uma flor. Por exemplo, cá em baixo, o menino o neto da nossa Lina, eu disse assim, dá cá mais 5. E ele bateu, onde é que está a Lina? Está lá. E ele bateu na minha mão. E eu disse, com mais força. E o puto, por acaso o menino tem força. Quase que me lesionou. Bateu com um monte de força. E eu, pá, tu tens tanta força. E ele todo fascinado pelo elogio de alguém que ele não conhece, por um elogio assim. Ou seja, ele precisou disto para ficar feliz. Ele precisou disto para que o dia dele já faça sentido. Eu dei um high five a alguém lá da igreja que eu não conheço de lado nenhum e eu dei com muita força. Porque eu tenho muita força. E é esse espírito que nós devemos ter relativamente às coisas de Deus. Nós devíamos precisar, sabe do quê? Disto. Eu consegui vir até à igreja, não tive nenhum acidente, a minha saúde permitiu-me. Quando eu sair daqui tenho comida em casa. Alguns de nós têm o luxo de comer fora. Eu vou a uma igreja onde as pessoas me conhecem pelo nome. Eu não sou apenas mais um numa multidão. As pessoas sabem quem eu sou. Eu estou numa igreja que eu conheço as pessoas que estão lá. Eu sei que sou salvo. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Então do que é que vale? O que é que vai acontecer? A forma? Não interessa nada. Nós devíamos precisar disto. Qual é o nosso problema? Nós acostumamos-nos com muita facilidade. Então nós perdemos o espírito de criança. Mas o pior que o cristão pode fazer nisso é crescer. Porque quando nós crescemos, veja lá se não é verdade isto. Quando nós crescemos, nós ficamos cínicos. Nós tornamos extremamente críticos. A criança não é assim. Até quando as crianças brigam, discutem umas com as outras, elas logo a seguir fazem as pazes e é como se nada tivesse acontecido. É esse espírito que é o espírito do Evangelho. E eu temo que nós, não é os irmãos, é nós, porque eu também faço isso. Nós acostumamos muito. Por isso é que eu tenho um bom hábito de
eu sou o maior fã das pessoas que eu tenho à minha volta. E sou. Se vocês, por exemplo, me ouvirem falar do pastor Briços a outras pessoas, as pessoas vão perceber que o que ele faz, por mais... Ouçam, vou ser sincero, eu impressiona-me menos ele ser chamado à televisão, porque isso eu acho que tem utilidade para os outros, e eu acho que isso é tudo incrível. Mas o que me fascina no pastor Briços e na pastora Suzete é o coração que eles têm. Então, sempre que eu me lembro de circunstâncias, de coisas que eles fizeram, de coisas que eles não fizeram quando podiam ter feito, quando escolheram ficar em silêncio em algumas alturas, mesmo quando estavam a ser injustiçados, é isso que me impressiona muito. E é isso que me fascina nas pessoas. Então nós, como crentes, devíamos andar à procura do fascínio nos outros. Nós devíamos andar à procura de o que é que esta pessoa tem que me vai lembrar a bondade de Deus, a graça de Deus. E isso é o que realmente importa. Então tudo o resto é uma coisa natural. Por isso é que os irmãos acham que eu fico surpreendido do pastor Briços ser chamado para comentar a morte do Papa. Eu não fico surpreendido porque é suposto. Eu estava a falar com a Ana, eu sei que isto provavelmente vai estar online. Eu não imagino, e Deus conhece o meu coração, eu não imagino outra pessoa, outro pastor, que fosse tão equilibrado para representar o mundo evangélico sem ser o pastor Briços. Então eu fico, para mim é uma coisa natural. Não me fascina, é um reflexo natural de quem ele é. Mas o que fascina é nós olharmos à nossa volta e deixe-me fazer uma pergunta. O que é que fascina ao irmão nesta igreja? O que é que cada vez que entra por aquela porta pensa assim, realmente esta igreja fascina-me. Os casados que estão aqui, esposa, o que é que ainda o fascina? Ou o que é que a fascina no seu marido? Maridos, o que é que, quando tu olhas para a tua esposa, ainda te fascina? E eu acho que isso é um bom exercício. E por último, e termino. Não é para dizerem agora, não é? Eu fascina-me a tua beleza, mesmo o tempo a passar. Aliás, deixem-me ler este versículo que é importante. O próprio Davi, porque eles depois não conseguiram trazer a arca, e ele tenta uma segunda vez levar a arca, e desta vez ele leva como deve ser, ele diz assim, é a segunda vez que eles tentam trazer a arca. A primeira correu mal, porque eles fizeram à maneira deles. Igreja não é para fazermos à nossa maneira, é para nós fazermos à maneira de quem? Dele, porque a igreja é dele, e ele é que manda. Então ele diz assim, no versículo 13, capítulo 15, 1 de Crónicas, devido ao facto de teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahweh, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado como proceder corretamente. Sempre que nós oramos a Deus, Deus dá-nos diretriz de como nós devemos levar a igreja e a presença de Deus. E agora este é o meu último ponto. A tua adoração é poderosa. Quando nós adoramos a Deus como Ele deseja que seja feito, por isso é que o que é que interessa a minha opinião? O que é que interessa a minha personalidade? A Bíblia diz assim, que Deus deseja que todos os homens ergam as suas mãos santas, imaculadas, em todo o lugar. Então o levantar as mãos não é uma questão dos pentecostais, dos batistas, da igreja protestante, é Bíblia. Quando Davi, ele organiza as pessoas, o povo, para eles levarem a arca, sabem o que é que ele faz? Veja o que é que diz no versículo 16. Davi organizou os homens de tal maneira que todos puderam louvar. Ele diz assim, disse Davi, pode ser isso. Disse Davi aos príncipes dos levitas, eram aqueles que cantavam e que eram os responsáveis pelo louvor e pelo cuidado dos objetos sagrados, etc, etc. Os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então, a maneira que Deus institui para nós o adorarmos quando estamos no espírito coletivo, tem um proceder específico. Não é cada um faz como quer.
Não é, mas eu não sinto. Mas a tua opinião não pode contrariar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para fazer de uma determinada maneira. Se é para adorar, é para adorar. Se é para cantar, nós cantamos. Se é para bater palmas, mesmo que seja fora do tempo, alguns que estão aqui nesta presença e um dia vão aprender a bater palmas no ritmo. Mas ainda assim, se é para bater palmas, nós batemos palmas. E o que Davi dá é esse exemplo. Porque nós, quando estamos a adorar a Deus, nós estamos a magnificar, ou como nós ouvimos também numa daquelas letras, nós estamos a engrandecer Deus. Agora, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Quando nós engrandecemos Deus, quando nós magnificamos. O que é que quer dizer magnificar Deus? Eu vou pedir à Ana, chama a Filipa. Nós vamos terminar com uma música, porque se nós estamos a falar sobre adoração, seria útil nós concluirmos fazendo o quê? Adorando. Né? E vamos fazer isso. Mas o que é que quer dizer magnificar Deus? Por exemplo, Deus é ou não é grande? Como é que eu o torno maior? Qual é a lógica? Como é que eu engrandeço o que já é grande por natureza? Ok. Mas ele fica maior. Então como é que nós engrandecemos? O que é que isso quer dizer na prática? Por isso é que magnificar é a mesma coisa do que alguns irmãos já fizeram essa experiência. Quer dizer, se tivesse aqui o nosso Eugênio, eu até pedia a lupa que ele tem. A lupa serve para quê? Magnifica, ampliar. Quando nós temos uma lupa, o objeto que nós estamos a olhar fica maior? Não fica, ele permanece igual. Mas o que é que muda? É a minha visão daquilo. Então, o que é engrandecer a Deus? É mudar a perspectiva com que eu olho para Ele. O que eu digo é isto: eu sei que tu és grande, mas tu és grande mesmo quando a vida me diz não. Eu sei que tu és grande, mas tu não és grande apenas na minha saúde, tu és grande na minha doença. Tu és grande na minha abundância, mas na minha carência também. Tu és grande no bom e tu és grande no mau. Então Ele torna-se maior dentro de nós. Não é que Ele se torna maior, Ele já é grande. Eu vou convidar o grupo de louvor a subir. Nós vamos terminar cantando para Deus. E enquanto eles sobem, sabe o que aconteceu? Quando a arca, prestem atenção a isto. Quando a arca é levada para Jerusalém, sabe o que é que o povo todo que estava a levar a arca estava a fazer? Estava a cantar. Estavam alegres. E lembre-se disto. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Então, onde a presença de Deus está, deve haver o quê? Júbilo, música, alegria, gozo, expressão de louvor. E sabe o que é que aconteceu? Davi estava tão... a gostar tanto daquilo, que ele estava a dançar de uma maneira tão exuberante, que a esposa dele olhou para ele e censurou. E disse assim: mas também é preciso tu estares assim? É preciso tu estares assim também com essa alegria toda? Mas é preciso também cantares assim? Isso aí estás a fazer um show. E a palavra diz, porque ela foi amarga, seca, de estar a censurar alguém que estava a adorar a Deus, diz que Deus fechou a madre. Diz que ela nunca mais teve filhos. Ela não teve filhos por ser uma pessoa azeda, amarga, que na adoração do outro ela censurou. Em vez de se alegrar. Ela diz: um rei como tu está a fazer isso tudo. Ouçam, a adoração é uma coisa tão bela que deve ser celebrada e não censurada. Independentemente da maneira como nós celebramos. Já vos convidar a ficarmos de pé juntos. A tua adoração comunica alguma coisa aos outros e a tua adoração resolve a questão da idolatria. Se tu não adoras a Deus, é porque estás a adorar outra coisa qualquer. E eu, antes de ontem, eu estava com o meu sogro e estávamos a ler a Carta aos Romanos, e lá está
que uma série de comportamentos que são maus se devem à idolatria, se devem à adoração que é colocada onde ela não é suposta estar. E por isso é que a adoração resolve a questão da idolatria. Quando Cristo é tentado no deserto, sabem como é que termina aquilo? Termina simples assim. Mateus 4,10. Ordenou-lhe então Jesus a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, vejam, adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando nós adoramos, nós estamos a colocar a nossa adoração no lugar certo, e tal como aconteceu com Cristo, nós resistimos ao diabo, afastámo-lo da nossa vida, e no versículo a seguir diz alguma coisa incrível que diz o quê? Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. E os anjos ainda hoje são espíritos ministradores para com os crentes. Então imaginem o poder que é, quando nós estamos a adorar a Deus, o que nós estamos a fazer nós estamos a atrair a presença de Deus até nós, na certeza de que Deus irá movimentar terra e céus a nosso favor. Não porque nós merecemos, não porque nós estamos a adorá-lo com isso em mente, mas porque Ele tem prazer em cuidar de nós. Tal como aquele menino, o neto da nossa irmã Lina, que eu não sei como é que se chama o miúdo? Rafael? Isaac. Anda Isaac. Quando ele me deu aquele high five cheio de força, eu disse: tu tens tanta força, miúdo, me magoaste. E ele ficou todo inchado. Há uma coisa que acontece com Deus que eu gosto. Quando nós o elogiamos na adoração, eu imagino Deus a arregaçar as mangas. A dizer, não é porque tu mereces e tu és grande coisa, mas porque eu sou o pai e tu estás-me a elogiar de tal forma, eu vou fazer de ti um exemplo de como é que eu posso abençoar alguém que não merece, que não tem condições, que não faz tudo certo, mas porque eu o amo e ele é meu filho, eu vou abençoar. Então imaginem no céu, isto é uma caricatura, nós a adorar a Deus e Deus a começar a arregaçar as mangas e a dizer: eu vou fazer alguma coisa, porque tu estás-me a adorar de forma genuína. O elogio que nós damos a Deus não é indiferente na presença de Deus. A palavra de Deus está recheada de exemplos de que quando Deus é adorado, Ele age, Ele intercede nas nossas vidas e Ele transforma o mal, que era para a nossa destruição, Ele transforma em bem. Vamos orar e depois vamos adorar a Deus. Senhor, obrigado pela Tua presença. É a Tua presença que nos distingue dos demais. Não é as nossas capacidades, não é aquilo que nós conseguimos fazer, não é aquilo que fizemos, que fazemos ou faremos, é a Tua presença. E a Tua presença, ela é inegável quando nós estamos no meio dela, desfrutamos também. Então ajuda-nos, Senhor, a adorar-te. Ajuda-nos a termos esta disciplina de amar a Tua presença, acima de termos o grupo de louvor bem composto, de termos tudo organizado, até na nossa vida. Ajuda-nos a louvar-te e a adorar-te, mesmo quando nós não estamos bem, quando emocionalmente não estamos bem, quando espiritualmente estamos em lutas, quando a nossa saúde não está bem. Ajuda-nos a lembrar que nós devemos te adorar por Ti, porque Tu o mereces. Não é porque nós conseguimos fazer tudo certo, é simplesmente porque nós te amamos. Então, enquanto a Filipa, com o grupo de louvor, nos leva à Tua presença, lembra-nos de não nos acostumarmos a estes momentos, mas ajuda-nos a olhar para cada momento destes como precioso na Tua presença. Que sejamos conhecidos cada vez mais como uma igreja que ama, que desfruta, que celebra a Tua bendita presença. Te agradecemos isso no nome de Jesus. Amém.